Agora vamos lá, apuração dos votos. Parabéns. 382 votos sim, 118 votos não, 3 abstenções no total de 503. Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Está aprovada em primeiro turno a reforma tributária, a reforma do PT, que foi aí capitaneada por Arthur Lira e de maneira atropelada passou por cima de tudo e de todos, dos ritos e também por cima dos próprios deputados e também do próprio regimento da Câmara para poder aprovar toque de caixa sem praticamente saber o que estava sendo aprovado. A votação foi tranquila para o governo, que liberou só hoje quase 8 bilhões de reais para poder, em emendas, para poder formar uma base que apoiasse essa votação. O PL orientou de maneira muito firme contra o projeto. Vamos ver aqui. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo. É notícia urgente, é plantão urgente, estamos aqui a qualquer horário trabalhando para te manter informado. Também, volto a falar, se vocês aí gostam do meu trabalho aqui, querem apoiar, podem fazê-lo através do Pix, que está no primeiro comentário, para poder valorizar esse trabalho aqui full time para vocês. Pessoal, o texto foi aprovado com folga, mas sem antes ter a tentativa de derrubar a votação. O que aconteceu aqui? O principal responsável por tudo isso hoje se chama Tarcísio de Freitas. E aqui eu queria reconhecer também a posição serena do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve uma postura democrática, que pensou assim como eu penso no Brasil. Que está sendo muito agradecido, foi agradecido pela Gleisi Hoffmann, o Haddad, só faltou o próprio Lula elogiar o Tarcísio. O Tarcísio ele acabou impondo uma derrota ao Bolsonaro, porque quando o Tarcísio foi hoje ao PL, se ele escutasse a orientação do presidente Jair Bolsonaro, não teria tido essa aprovação com folga. Isso porque o governador Ronaldo Caiado trabalhou incessantemente para o União Brasil, o seu partido, não fechar questão quanto a isso. Ele conseguiu até uma grande parcela, quase 58 deputados do União Brasil, para adiarem a votação. O grande ponto aqui é que não só Tarcísio não foi negociar coisa alguma com Bolsonaro, ele foi tentar convencer, como eu disse mais cedo aqui, os deputados do PL e o próprio presidente Jair Bolsonaro, e como houve a negativa, ele se bandeou para o lado de lá mesmo, ele foi fundamental para essa aprovação. Porque com o fechamento de questão por parte dos republicanos, ficou inviável esse adiamento da matéria. Lembrando que mais cedo o Gilmar Mendes suspendeu aquele inquérito dos kits robóticas que foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes, o Lira disse que não tinha como adiar a votação de jeito nenhum. E aí, quando ele disse que não ia adiar a votação, o Gilmar Mendes suspendeu aí a investigação contra ele. Mais uma vez, um caso parecido, tivemos isso também no caso aí da medida provisória dos ministérios, algo semelhante. E aí o Lira comprou essa briga, passou por cima de tudo e de todos, mas se o Tarcísio não compra a briga, o Republicanos não fecha a questão, não teria muito mais chance de ter o adiamento. E também, sem os votos do Republicanos, não teria como aprovar a PEC. Eles conseguiram bastante votos ali. A orientação do líder do partido, o Altineu Coach, foi de acordo com o Bolsonaro. E alguns deputados, inclusive o senador Seif, ressaltando a falta de tempo para poder analisar a questão.
E aí, pessoal, chegou o texto, hein? Viva a democracia! Viva a democracia! Tem muito tempo para ler o texto. 20 final. minutos, tá ótimo. 20 minutos para ler 142 páginas, senador. Júlia, uma reforma tributária que vai durar 50 anos de transição, que afeta a vida de cada um dos brasileiros, dão 5 minutos para os deputados lerem. Isso que querem fazer com você. Oriente, ligue para o deputado agora. Manda votar não. Como que o PT vai votar? Como que o PT vai votar? O PT vai votar sim. Então, se o PT vai votar sim, nós vamos votar não. Viva a democracia! 5 minutos para ler. Tudo isso foi feito, né, a toque de caixa. É praticamente 50 anos aí, né, de reforma tributária, de como vai ser tributado o consumo no Brasil, e isso foi decidido ali em 20 minutos, porque não deu tempo de analisar. É essa a Constituição brasileira que querem que você respeite. Uma Constituição que é modificada sem ver, com um texto de mais de 100 páginas para ser analisado em 20 minutos. O que eles fizeram hoje foi uma emenda constitucional. Mudaram um pedaço da Constituição. E só voltando aqui no Tarcísio, porque ele foi fundamental nisso. Porque o Tarcísio, ele mudou de lado quando foi oferecido aí ao Sudeste o controle do tal conselhão. Aquela espécie de soviete, né? Um conselho burocrático para poder determinar as diretrizes da tributação brasileira. Isso teria um assento o governo federal. Ele negociou com a Haddad e tirou esse assento do governo federal. E deu, né, uma concentração nos estados do Sudeste. Então São Paulo vai encabeçar esse conselhão, esse soviete. Né? Aquilo que o Caiado falou que é coisa de venezuelano, então o Tarcísio ele ganhou praticamente isso aí, porque já que será por percentual de habitantes, São Paulo é o estado com o maior número de habitantes. Então dá para entender os interesses do Tarcísio nesse jogo todo. Né? E ele também impôs uma derrota política ao Bolsonaro. Porque a partir do Bolsonaro, ali era uma prova de fogo para o Bolsonaro, né, como liderança da direita. E ele, da maneira mais sorrateira do mundo, foi lá e orientou, fez com que esses deputados que poderiam brecar, ele por esse interesse no Conselhão, por uma pressão da própria Fiesp, ele foi lá e passou por cima um texto que a sociedade brasileira não analisou. Não há que questionar o mérito. A direita não analisou, não quer reforma tributária. Não, a direita quer reforma tributária. Os encargos no Brasil são terríveis, a forma como é cobrada é horrível. Agora, dizer que é um procedimento normal você analisar um texto em 20 minutos, votar isso em 20 minutos, você tem que confiar no que a liderança que participou do grupo de trabalho vai te dizer ou não? Isso é correto, Tarcísio? Isso é honesto com o eleitor? É dessa forma que você lida com o eleitor? Ou que você quer que os deputados lidem com os eleitores? Porque se você está orientando para poder aprovar uma proposta que vai mudar a Constituição em 20 minutos, você está falando, só confia. Né? Então, essa divisão de votos que ele levou para o Lula, que está sendo agradecido pelo Janones, pela Glaze e tudo mais, né? Inclusive o relator, o líder, o Capitão Cueca, vocês lembram dele? O líder lá do PT agradeceu ao Tarcísio também. Então o Tarcísio hoje prestou não só um serviço ao PT, mas também um serviço para enfraquecer politicamente, como direcionamento de política pública à força do Bolsonaro. Então foi um golpe muito mais profundo do que só uma orientação, só um apoio ao PT. O Tarcísio conseguiu atingir Bolsonaro 2 vezes hoje. Né? Uma indo contra a orientação e outra enfraquecendo o Bolsonaro. Porque se o Tarcísio não apoia, isso não sairia hoje, porque continuaria com os entraves entre os governadores. Né? E ele acabou liderando isso e pegando esse conselhão. Então, esses aqui são os fatos. Vai ter a votação do segundo turno. Um ponto importante. Lá no meu Instagram, mais cedo, eu fiz uma live. Se você não me segue no Instagram, é @alanfrutuoso, segue aí, tá o link na descrição. Lá na live eu falei sobre os impostos por gênero, restituição de imposto por gênero e raça. Isso aí foi retirado do texto, tá? Felizmente foi retirado do texto. Mas é um texto que privilegia banqueiros, né? Banqueiros que são amigos do Lula,
Vamos lembrar que o Itaú apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então há todo um apoio desse setor, né, financeiro ao PT, porque eles acabam ganhando benesses, né, pontos detalhados ali. Então não estão nem aí para o futuro do Brasil. Essa aqui é a verdade. Muito deputado aí, né, vai ser beneficiado com 6 milhões, cada um que votou em emendas. Teve esse monte de emenda liberada. Teve a estranha movimentação no Ministério do Turismo, que foi a Daniela do Vaguinho, né, que estava de saída hoje. Ela que está indo para o Republicanos, do Marcos Pereira. Ah, esqueci de falar isso. O presidente do partido do Tarcísio, né, criticou os bolsonaristas, chamou de radicais, chamou de extrema-direita. Então, é o partido da Universal, mais uma vez, sentando no colo do PT, do Lula, não é nenhuma novidade, né? E é por isso que quando eu falei para vocês, cuidado essa história de ficar dando candidato para suceder o Bolsonaro. E eu falei lá atrás aqui nesse canal, o Tarcísio nem sequer é do PL, né? O Tarcísio é dos Republicanos. E eu acho que agora a ficha caiu para muitos, né? O tempo por si só vai mostrando as coisas. Então tá aí uma derrota para a sociedade brasileira e o Tarcísio, que foi uma cria do Bolsonaro, fazendo o Bolsonaro ter uma derrota política. A derrota moral não, porque o Bolsonaro continua sendo seguido por milhões de brasileiros, né, e independente disso que fizeram hoje, Bolsonaro continuará tendo a sua força política. E é isso que eles verão nas próximas eleições. Você confia nisso? Se confia, deixa aqui embaixo nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe com o máximo de pessoas. Forte abraço a todos, tchau, tchau.